Vamos agora, nessa 30.2, fazer uma retrospectiva, né, do que você aprendeu sobre força de interação molecular. Lembrando, olha, já está de olho aí nas avaliações, hein? Então aproveita bem os comentários para que você possa ser bem sucedido. Vamos lá então? Na 30.2, nós vamos fazer uma revisão de conteúdo sobre forças intermoleculares. Então, quando se fala intermoleculares, olha aí, entre moléculas, tá bom? Entre moléculas. Daí, o que nós vimos? Que quando se trata de forças intermoleculares, isso caracteriza o quê? O que mantém as moléculas nos estados sólido e líquido são exatamente as chamadas ligações ou força de interações intermoleculares. Quer dizer, são fundamentalmente três tipos de forças intermoleculares. Nós temos a interação dipolo permanente, que também é chamada de polo-dipolo. Nós temos as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. E temos também a interação dipolo induzido, né? O que acontece? Essas forças de interação significa dizer as forças que mantêm a atração de uma molécula para com outras moléculas, tá bom? Dependendo do momento dipolar, o polo magnético, elas podem atrair-se umas das outras. E são esses três tipos de força que caracterizam o que chamamos força de interação molecular, força de atração entre as moléculas. Quer dizer, quando duas moléculas se aproximam, há uma interação de seus campos magnéticos, o que faz surgir uma força entre elas, quer dizer, uma força, uma atração entre elas, uma interação entre elas. E aí, diante disso, vamos verificar aqui e revisar um pouquinho como você avaliar, como você entender melhor a diferença de uma força de interação molecular com a outra. Quando se trata de força de polo, é a popular força de London. E essas forças de atração acontecem quando as moléculas elas são apolares, ok? Quanto o momento de polo é zero, a diferença entre elas. E aí as moléculas apolares, a força que atrai essas moléculas, elas chama-se dipolo induzido. Então, geralmente acontece por indução. É uma das forças mais fracas que existem de interação molecular, tá certo? Em seguida, temos a força de polo-dipolo ou dipolo permanente, tá bom? Geralmente essa aqui é uma força de interação molecular maior do que a de polo induzido. Porém, por quê? Porque acontece entre moléculas polares. E ponte de hidrogênio ou ainda ligações de hidrogênio. Acontece com moléculas, claro que são também polares, porém só existe aquelas que tiverem moléculas formadas por hidrogênio e flúor, ou hidrogênio e oxigênio, ou hidrogênio e nitrogênio. Quer dizer, a chamada H-FON. Né? Moléculas que tiver hidrogênio e cloro, hidrogênio e iodo, elas sofrem atração de polo, mas não sofrem ponte de hidrogênio por causa de que essa particularidade, né? Hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Assim ainda, melhor para você entender, a molécula ela pode ser apolar se ela interage com outras moléculas iguais. Se assim for, existe um dipolo instantâneo, chamado dipolo induzido. Quando a molécula é polar, existem dois tipos. Quando não existe hidrogênio ligado diretamente ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, ela interage com outras moléculas iguais, porém dipolo permanente, que chamamos também dipolo-dipolo. E ainda, se tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, ela interage com outras moléculas iguais, porém, desta vez, é chamada ligação de hidrogênio
o ponte de hidrogênio, né? Esperando aqui ter contribuído com essa revisão. Agora, boa sorte para você na atividade de sala, mas fique sabendo que voltarei em seguida para fazer os comentários de cada questão. Boa sorte para você. E agora, no Tirando Dúvidas, desta aula de número, olha aí, nós estamos aqui revisando forças intermoleculares. Então, nessa aula de número 31, nós estamos agora, vamos ver lá, no Tirando Dúvida, para você saber o que acertou realmente e se errou, por que você não acertou. Tá bom? Vamos lá, então? Olha só, estou tirando dúvidas. Aqui, a questão de número 1 diz o seguinte: o ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, ele é tido como uma molécula que carrega toda a informação genética de um ser vivo. O DNA é constituído por duas fitas complementares que são compostas por um esqueleto de fosfato e um açúcar, né, que é a ribose, né, ou desoxirribose. E também base nitrogenada. Geralmente, os ácidos nucleicos, ele contempla 3 tipos de moléculas: fosfato, o açúcar ribose, que pode ser ribose ou desoxirribose, e base nitrogenada. São essas estruturas que caracterizam o ácido nucleico. Agora, a estrutura em dupla fita, ela é observada uma complementariedade entre as bases nitrogenadas, por exemplo, a guanina, que é uma base nitrogenada, e a citosina, formando um par de bases, enquanto a adenina interage com a timina. Então, citosina, guanina, adenina com timina. Abaixo tem-se a ilustração da interação entre as bases nitrogenadas, a guanina e a citosina, com as interações intermoleculares mostradas com portilhados, conforme você está vendo aí, ó. Então, guanina, citosina. Olha aí. OH, NH, ou, melhor dizendo, O com H, H com N, o H com O, H com N, e depois H com O. Então, esse par de bases, de moléculas que estão aí, ó, de bases nitrogenadas. Então, conforme o enunciado foi mostrado, e aí ele pede o seguinte: assinale a alternativa correta sobre a interação, ou seja, a força de atração molecular, de interação molecular, que ocorre entre os 2 pares de bases nitrogenadas montadas na ilustração anterior, não é isso? As bases, a guanina e a citosina. E aí nós temos a interação hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com oxigênio. Isso caracteriza, então, qual foi a alternativa que você assinalou aí, meu nobre? Olha aí, veja bem, se você chegou à conclusão de que a interação que ocorre entre aquelas bases foi do tipo ligação de hidrogênio, que é uma classe especial das interações de polo permanente ou de polo induzido, ou de polo permanente. Então, essa foi a questão, exatamente a alternativa correta. Porque você viu claramente a interação do hidrogênio com oxigênio e do hidrogênio com nitrogênio, respectivamente. Então, geralmente, as bases nitrogenadas têm essa interação molecular, ok? Constituindo, então, parte dos ácidos nucleicos. E aqui vem o comentário, a resposta alternativa B, por quê? Porque a interação das bases hidrogenadas, como a guanina e citosina, ou adenina e timina, são feitas por pontes de hidrogênio, ou seja, ligações de hidrogênio, que é a força de interação molecular. Assim sendo,
As ligações de hidrogênio, elas são fracas, porém não são as mais fracas que existem, uma vez que as ligações feitas por dipolo-dipolo ou dipolo induzido tendem a ser mais fracas ainda do que a ponte de hidrogênio, e assim as substâncias que apresentam essas moléculas que se interagem, ok, por dipolo induzido ou dipolo-dipolo, elas têm pontos de ebulição menor do que as substâncias que estão representadas pelas moléculas que se unem por ponte de hidrogênio, ok? Vamos aqui então para a segunda questão. Essa segunda questão é o seguinte: relacione as colunas abaixo e indique quais são as principais forças intermoleculares da coluna 1 e que ocorrem entre moléculas das substâncias listadas na coluna 2. Na coluna 1 nós temos as forças de interação molecular, ligação de hidrogênio, interação dipolo-dipolo, 3, interação dipolo induzido e dipolo induzido. Na coluna 2 nós temos as substâncias amônia, água, acetaldeído, bromo e cianeto de hidrogênio. Pela fórmula molecular que cada substância apresenta na coluna 2, já dá para você ter uma ideia de como responder a relacionar com as forças de interação molecular da coluna 1. Lembrando que ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio só acontece com as moléculas que, olha aí, HFON, hidrogênio com flúor, hidrogênio com nitrogênio ou hidrogênio com oxigênio. Aí, popularmente conhecido HFON. Beleza? Então, nas moléculas que você tem, por exemplo, na letra A é amônia. Ah, tá. Tem nitrogênio, tem hidrogênio. Água, hidrogênio e oxigênio. Na letra C, ok? Nós vamos verificar. Na letra D, só tem bromo. E na letra E, tem hidrogênio, mas não tem flúor, não tem nitrogênio e não tem oxigênio. Vamos lá, então? Então, quando você relaciona a primeira coluna de acordo com a segunda, é para verificar o seguinte: quais das substâncias da coluna 2, essas moléculas, umas com as outras, se atraem por qual tipo de interação molecular? Vamos lá, então? Essa aqui não é de marcar, não é de uma questão de você responder. Então, olha aí, responder, digamos, relacionando a primeira coluna de acordo com a segunda. E aí, relacionando, temos lá na coluna 2, o quê? A amônia. Ah, legal. Então, já fiz o comentário, a amônia, as moléculas de amônia, elas se unem umas com as outras através de ligação de hidrogênio. As moléculas da água também se ligam umas às outras através de ligação de hidrogênio. Já o acetaldeído tem uma interação molecular dipolo permanente, dipolo, digamos assim, dipolo-dipolo. Bromo é uma molécula apolar, então a interação molecular é dipolo induzido e dipolo induzido, né? No caso da letra C, o acetaldeído é polar, porém a estrutura do geralmente característica por dipolo-dipolo. E a letra E, o cianeto de hidrogênio, interação também dipolo-dipolo. Por quê? Dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E assim sucessivamente, tá joia? E na sequência, vamos agora partir para a questão de número 3. Se liga no Enem. Na questão de número 3, sabemos que é o seguinte: a pele humana, quando está bem hidratada, adquire uma boa elasticidade e aspecto macio e suave.
Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre possível, utilizar hidratantes, umectantes, feitos geralmente à base de quê? De glicerina, né? Olha aí, glicerina, que é um álcool, propanotriol, né? Em outras palavras, e o polietileno glicol, quer dizer, um polímero formado por glicol, o etileno glicol. Observando as fórmulas estruturais desses dois tipos de moléculas, vamos ao que se pede. É que a retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos de hidroxílios dos agentes umectantes com a unidade contida no ambiente por meio de quê? Será que é por meio de ligações iônicas, força de London, né? Que chama-se de polo induzido, ligações covalentes somente, força de polo, ou seja, de polo permanente, ou ligações de hidrogênio, conhecida como ponte de hidrogênio. Então, vocês sabem que a molécula da água tem o quê? H2O, né? H2O. E quando elas se unem umas com as outras, qual é o tipo de... E aí, associando a hidroxila lá do umectante e com a molécula da água, qual seria a interação molecular que causaria, no caso da retenção da água na superfície da pele? Olha aí, se você assinalou que a resposta certa é a letra E, parabéns. Então, ligação de hidrogênio ou ponto de hidrogênio é a resposta correta. Vamos lá, então? Olha aqui agora para o comentário, né? É que por que a alternativa é? Porque é o seguinte, a ligação de hidrogênio, o ponto de hidrogênio, é um tipo de interação intermolecular que ocorre entre o hidrogênio e um átomo mais eletronegativo, como o oxigênio, o flúor ou o nitrogênio. A retenção da água na superfície da pele deve-se à interação entre as hidroxílias que estão presentes nos agentes umectantes e as moléculas da água. Então, por isso que a alternativa é a alternativa verdadeira. Parabéns para todos vocês que, acertaram em cheio essas questões, porque realmente, olha aí, como vocês viram, o nível dessas questões é nível de concurso, é nível de prova, é nível de vestibular, e aí realmente, com certeza, só enfatizando que falar de forças intermoleculares é muito importante. Por isso que, para você aprender forças intermoleculares, vocês aprenderam o que era uma ligação iônica, o que eram ligações covalentes, tá bom? E aprenderam também sobre polaridade das moléculas e geometria molecular. Aí sim, diante daqueles conhecimentos adquiridos, temos a consciência de que ficou mais fácil aprender sobre forças de interações moleculares, como dipolo induzido, ou força de London, que caracteriza as moléculas apolares. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo são aquelas moléculas que se unem, que se atraem, porém, na fórmula da molécula, não tem hidrogênio com flúor, nem com oxigênio, nem com nitrogênio. Já nas moléculas das substâncias que têm hidrogênio, flúor, hidrogênio, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, aí sim, essas moléculas, com certeza, elas se unem e se interagem através de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, ok? Olha aí, agora é o seguinte, olha aí, essa unidade nós concluímos, hein? Agora é bom você ficar de olho nas revisões para que você possa fazer uma boa avaliação.
Se liga aí e voltaremos para a próxima aula, tá bom?